Boa noite. Depois de alguma dificuldade no tráfego aéreo, a ponte aérea está no ar. Estamos falando diretamente do aeroporto do Galeão. Bruno Duarte, direto do Galeão. Como está o Santos Dumont, Flávio Valiati? Cheio e por causa dessas obras, uma dificuldade de poder pegar um voo, viu? Trazendo tudo para aqui para o Galeão, né? Tudo. No outro extremo, estamos falando com o aeroporto de Congonhas. Boa noite, Kelly Barbosa. Boa noite, pessoal, tudo bem? E também temos num outro extremo o aeroporto Salgado Filho. Boa noite, Ellen Vivanco. Boa noite, pessoal! Pois é, nesse clima que a gente vai começar a trabalhar com a ponte aérea. A ponte aérea, senhor Tadeu Fayad, é muito mais comportada que o Diário do Desempregado. Aqui a gente não fala palavrão. Aqui é uma discussão de altíssimo nível sobre assuntos técnicos e relevantes com pessoas. Na verdade, assim, eu estou até um pouco tenso porque junta Flávio, Kerly e Ellen, a gente está falando de metade do PIB brasileiro. Mas ok, eu não vou... Só do Brasil. Pelo amor de Deus. Sabia que a situação do Brasil estava precária, mas agora eu me preocupei bastante. Tá tenso, viu? Agora eu fiquei preocupado mesmo, de verdade. Que responsabilidade é essa, né? A gente começa a proposta da ponte aérea é a gente continuar com os nossos encontros às segundas-feiras e que a gente traga assuntos de relevância relacionados ao mundo de RH para vocês. Então, hoje a gente vai ter 4 segundas-feiras, né? A quinta não dá porque é aniversário da Kelly Barbosa. Eu acho que não seria muito legal um aniversário na live, né? Mas se vocês quiserem que a Kelly faça aniversário na live, é só subirem a hashtag queremos cantar parabéns. E aí a Kelly vai reconsiderar. Mais de 1 milhão de hashtags, a Kelly canta parabéns conosco aqui no dia 30 de setembro. E aí a gente vai começar agora, falando sério, sobre a grande dificuldade que a gente vê. Já está aqui a hashtag Kelly, vamos comer seu bolo. Não é essa a hashtag. Comemorar meus 18 anos assim, online? Eu acho, né? Eu acho. 18 anos não é todos os dias. Então, a gente resolveu começar hoje com uma proposta para falar sobre os dois extremos com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Sim, queridos, eu sei que todos os extremos estão com dificuldade, mas a gente tem dois extremos com maior polarização. São os que acabaram de se formar, ou os que têm pouca experiência, que reclamam muito de conseguir uma primeira experiência, e os profissionais com mais... Eu ia falar com 50, mas a verdade é que a gente já está vendo uma galera aí de 45 para cima que já tem tido bastante dificuldade. Para menos, Flávio? É a quanto? Já tem gente chegando para mim perto dos 38, de 35 em diante já tem gente sentindo dificuldade. Já tive relatos. 35 em diante. Bizarro. Já me procuraram também falando, Kelly, eu tô muito preocupada. Por quê? Porque eu vou fazer 27 anos. Eu tô bem mais preocupada que você. Eu acho que assim, a preocupação é legítima, né? Mas eu acho que a gente precisa entender esse novo momento do mercado. Eu acho até que é uma coisa que a gente vai poder ter oportunidade de abordar aqui ao longo dos dias. Porque existe sim uma dificuldade. Outro dia, Kelly, eu ia jogar essa para Ellen, mas acho que a Ellen caiu, não sei. Essas coisas de aeroporto que a gente sabe que são complicadas. Eu acho que eu outro dia vi que tem estágio pedindo experiência. Como é que explica estágio pedindo experiência? Existe um abuso, né? Algumas empresas, infelizmente, usam o título de estagiário para se aproveitar de alguns profissionais. Então, basicamente, é para oferecer menos do que é de direito de um profissional receber de fato e chama de estágio aí, porque aí fica mais cool, né? Aí tá tudo bem. É verdade. E a gente sabe que não existe uma função de estágio numa situação como essa, porque a função do estágio é o aprendizado, né? Inicialmente é o aprendizado. E os sêniors, né, cara, que assim, tudo bem, você tá falando 35, Flávio, isso me assusta um pouco, até porque talvez eu já tenha chegado nessa idade, somente talvez, e a gente não riam, então a gente sabe que... mas é preocupante mesmo, gente, é preocupante porque assim, a forma de procurar emprego mudou, ao longo dos últimos anos, a forma de procurar emprego mudou, mas eu atuo com cliente, Kerly também atua com cliente nesse segmento,
eu acho que são as duas faixas que estão sofrendo mais na recolocação, não é, Kelly? Quem está começando e quem está mais sênior, não é? Sim, em relação a essas pessoas assim com mais sêniores, como você disse, eu percebo que muitas nunca passaram pela situação de precisar fazer uma entrevista mesmo. Elas eram boas em suas áreas, o convite vinha naturalmente e elas migravam. Primeiro que elas mudavam menos de emprego como a gente muda hoje, né? O conceito de trabalho era muito diferente. Hoje a nossa geração busca a experiência, a gente está sempre migrando. E antigamente existia aquele orgulho de trabalho há 20 anos na empresa X, né? Então eles mudavam muito menos. Quando mudava era porque era uma grande oportunidade que eram convidados. Então eles não aprenderam. Para eles, assim, esse momento da entrevista é algo totalmente diferente. Eles de fato não sabem procurar uma recolocação. Talvez eles sofram até mais do que em outras faixas etárias. Eu acho que sim, eu acho que sim. Flávio mesmo, outro dia eu vou falar desse assunto, porque o Flávio publicou isso abertamente, então não vejo por que não abordar. Flávio sempre foi chamado, né? Sempre pôde escolher, e pela primeira vez está numa busca aí ativa, né, Flávio? Como funciona isso para você? Como é que está sendo esse processo? E assim, desculpa só antes de te devolver a bola, um profissional que tem uma experiência que assim, nenhum de nós imagina que tenha, né? Em outros países, em outras situações aí bem peculiares. Como é que é isso, Flávio? Como é que isso funciona? Em outro lugar do mundo você passaria por isso? Não, em outro lugar do mundo a gente não passaria por isso. Até porque em outros lugares do mundo pelos quais eu passei, existe uma valorização muito grande pela experiência. Independente de qualquer coisa, existe também a questão da cultura, onde os próprios funcionários mais sêniores, eles buscam conhecimento. É o meu caso, por exemplo. E aí, o meu caso especificamente, estar trabalhando na IC da área de RH, é outro. Concordo, é exatamente isso que a Kelly falou. Tem muita gente despreparada e me relatam isso, que estão extremamente desesperados porque não conseguem falar com o pessoal. Mas eu vejo, né, e bato de frente com muitas situações de falta de conhecimento mesmo de quem está do outro lado, do RH. Pessoas que efetivamente estão despreparadas, e não é culpa delas, tá? Eu acho que isso aqui tem que ficar bem claro. Não é culpa delas, porque muitas das vezes essa posição caiu no colo dela, ela não tem, né, a menor ideia de como é conversar com uma pessoa de uma senioridade igual a mim, por exemplo, né? E aí você acaba, para uma pessoa que já tem uma senioridade, já tem uma capacidade de gerir pessoas do jeito que eu consigo gerir. Você ser perguntado de coisas como é que foi a sua vida profissional, né, e não abordar exatamente os resultados, isso causa uma angústia muito grande para mim, por exemplo. Né? E aí eu começo a pensar o seguinte: puxa vida, a pessoa não está preparada. E aí eu começo a fazer as perguntas dando as respostas. Tipo, é melhor a gente falar dos targets, de tudo que eu consegui, de tudo que eu alcancei, de todas as coisas que você precisava efetivamente estar me perguntando nesse momento. E aí você causa puxa vida, esse cara tem conteúdo demais, eu não consigo chegar num nível de conversa tão alto com ele. E eu já participei de entrevistas, por exemplo, que eu tive que finalizar a entrevista, porque o recrutador estava tão embasbacado com a minha história, né, de trabalho, de resultados, entre outras coisas, que eu falei, então, já respondi, e agora? Aí eu falei, eu não sei, eu tô atônito de falar contigo. Tá, então vamos lá, vamos falar mais alguma coisa. Por que eu saí da minha última empresa? Porque você tem uma série de coisas para me perguntar, eu acredito. Flávio, eu super imagino aqueles recrutadores que, coitado, você não tô... Só uma coisa, gente, antes de mais nada, a gente não está aqui para falar mal do RH, mas existem mais práticas como em qualquer outra área de atuação, tá? Eu fico imaginando aquele povo que tem um discurso decorado que pergunta assim para o Flávio Valiati, que vê o currículo do cara e fala assim, você pode, tudo bem, agora você pode fazer uma redação? Ou então assim, qual é o seu ponto forte, ponto fraco, né? Aí só Jeová na causa. Só uma coisa, gente, todos os aeroportos do Rio estão operantes. Daniel Cunha, aeroporto de Jacarepaguá, pode ir abrindo a sua câmera, Daniel Cunha. Você pode abrir a câmera, sem conversa. Você aqui tem cadeira cativa, né? Nem vem.
Ellen Vivanco, desculpa, Flávio. E aí tem uma outra, e tem a outra, assim, existem vários problemas que acontecem. As pessoas ficam tão nervosas às vezes para falar comigo que eu acho um absurdo. Eu sou candidato, cara. Tá entendendo? E aí as pessoas ficam assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, podemos conversar em inglês? Eu falei, of course, why not? A pessoa, eu já estou satisfeita. Aí eu, então, você não vai fazer pergunta? Aí, não, perfeito. Até porque você já rodou o mundo, né? Deve falar muito bem inglês. Eu falei, eu posso estar mentindo, viu? Eu posso estar mentindo, hein? Né? Eu posso falar que fala essas 5 línguas e não falar nenhuma delas. Aí ela, duvido, uma pessoa dessa não vai fazer isso, tal. Eu falei, tá bom, the books on the table e vamos em frente. Aí, e ela acabou mesmo. Não teve a entrevista em inglês. Eu acho bizarro, gente. Eu acho que, assim, despreparo para processo seletivo é uma coisa... Na semana que vem a gente vai falar mais oportunamente sobre processo seletivo, mas, assim... Mas ressalto, não é culpa deles, tá? É de quem efetivamente colocou a pessoa lá por uma falta de não sei, de budget, ou despreparo de quem colocou lá, ou porque a crise tirou a pessoa mais preparada. Não consigo precisar. Mas sabe o que eu já vi acontecer em empresa? Assim, vamos lá. Eu cuido da área da Ellen. E eu sou o recrutador da área da Ellen. E aí, qualquer processo na área da Ellen, quem faz sou eu. Mas, de repente, eu faço muito bem para o operacional da Ellen. Mas para escolher um gerente na área dela, talvez eu não tenha maturidade, senioridade para isso. Então, eu acho que para posições estratégicas, quem tem que conduzir o processo seletivo é o gerente da área, ou pelo menos apoiar o colaborador nisso. Agora, claro, a gente está falando de Flávio Valiati. Agora, eu estou falando, por exemplo, da senhorinha de 52 anos que realmente... Eu vou dar até o exemplo daquela minha cliente, que acabou ficando famosa e 2 recrutadores vieram abordar, que foi a questão de uma pessoa que trabalhou a vida inteira como faturista, não tem mais do que um ensino médio completo, e agora, assim, faturista é uma função que está acabando, né, gente? Se a gente parar para pensar, é uma atividade totalmente automatizável, e ela está agora pela primeira vez procurando emprego, depois de 17 anos de empresa, com ensino médio completo, viúva e com uma filha pequena. Ellen, como é que é esse panorama para essa pessoa? Se para o Flávio Valiati está difícil. Não tá fácil para ninguém, né? Se está difícil para Flávio Valiati, você imagina para o resto da humanidade. A Kerly falou, senhorinha de 52. Você está certíssima, Kerly, mas é porque, infelizmente, para o mercado, senhorinha de 52 é uma coisa que, né, já coitada, Suzana Vieira na vida. Fala aí, Ellen. Mas sabe, Bruno, que na verdade não é uma regra, né? São exceções, mas eu vejo já empresas com programas para pessoas sêniores. A Unilever é um exemplo disso. Até outro dia eu compartilhei uma iniciativa que eu achei muito bacana, achei fantástica. E realmente com esse olhar, né, de tentar captar o que as pessoas sêniores têm para nos oferecer para aquela organização, para aquela empresa, porque são olhares bastante distintos, né? Se a gente pegar a mentalidade de uma pessoa mais jovem, ela está com um tipo de experiência, um tipo de conhecimento para passar. E agora os sêniores, o que eles têm para nos oferecer? Eles têm um outro universo que, se nós juntarmos os dois, a gente vai ter uma percepção muito bacana, né? Então, realmente, assim, eu acho que as pessoas, elas não podem se desanimar nesse processo, independente de qual seja, né, o parâmetro que ela está vivenciando. Porque assim como o processo está difícil para os sêniores ou para os mais jovens, para as pessoas de meia idade também está, né? Então, o processo aqui é a pessoa ir se desenvolvendo cada vez mais naquelas competências que ela identificar. Por exemplo, passou por um processo seletivo e viu que não foi bem em determinados aspectos. Então, já usa isso como experiência e começa a ir mais a fundo naquilo que a pessoa não foi tão bem, para na próxima entrevista ir melhor, né? Então, a palavra-chave é sempre desenvolvimento constante, até que em algum momento, né, vai bater o match da vaga com o candidato e a pessoa vai conseguir se recolocar. Mas até devolvendo aí a provocação, vou jogar essa bola para a Ellen de novo, tá, Kerly? Daqui a pouco eu passo para você, porque daqui a pouco a Ellen tem que sair. 20 horas ela vai ter que sair, porque ela tá indo para a Europa comercializar, Bruno resolve lá sim, a gente vende para fora.
O Flávio não quer mais ir, estou mandando a Ellen agora. Então, Eu estou em posições mais estratégicas fora do mundo agora. Estou trabalhando já com a NASA para lá. sim, sim, sim. A gente está fechando os currículos em Marte. Pelo menos lá o presidente não fala que as pessoas têm que fazer alguma coisa dia sim, dia não. Então, o que acontece? Obrigado, gente. Então, o que acontece? Eu penso também o seguinte, existe uma geração, mais da década de 60 e 70, que é a galera que está agora em vias de aposentar, né? Que, assim, o pessoal antes disso, graças a Deus, já está com direito estabilizado, está se aposentando, está conseguindo. O pessoal que nasceu aí década de 60 e 70, que está começando a entrar em vias de aposentadoria, muitos deles foram treinados para funções que estão acabando, né? Então você vê, por exemplo, caixa de banco. Quantas pessoas foram... Meu pai e minha mãe foram caixa de banco. Quantas pessoas foram caixa de banco e criaram e fizeram uma carreira como caixa de banco? Hoje em dia os bancos nem contratam mais a pessoa como operador de caixa, sabia disso? Hoje em dia o cara ele é tipo um vendedor. E uma das funções dele como vendedor é ficar no caixa, porque não é mais uma função estratégica estar no caixa de um banco, né? Não agrega mais valor. E eu imagino que em alguns anos isso acabe. Aí, Ellen, por que eu estou fazendo essa introdução? Essa pessoa que não foi preparada para essa realidade, ela vai acabar ficando em serviços muito braçais, muito operacionais, né? O que ela pode mostrar de skill, de diferente? Bom, a gente sabe que a tendência é que as atividades mais operacionais, elas vão sendo extinguidas, né? Muitas já foram e outras já estão em vias de, né, serem destituídas. Então, quais são as competências que o mercado hoje está precisando? São as competências humanas. Por exemplo, criatividade, né? Uma visão mais analítica do negócio, ter diferenciais de atividades que são executadas de uma maneira, e a pessoa pode propor, né, novos processos e novas metodologias. Então, assim, o que a gente precisa ter consciência? De que todo mundo precisa entender. Nós falamos muito de indústria 4.0, porque é uma realidade que a gente está vivenciando hoje. Então, assim, ninguém pode ficar de fora disso. Todo mundo tem que estar inserido nesse meio, porque de alguma forma a pessoa vai sim se deparar com processos onde ela vai precisar usar de uma série de habilidades que há um tempo atrás não eram tão exigidas e que hoje fazem total diferença. Então, assim, autoconhecimento, entenda quais são, nesse universo que a gente está inserido hoje, quais são as habilidades suas que você tem, que você pode contribuir, pode se destacar nesse mercado. E aí vai de coisas muito simples. Às vezes a gente acha que são habilidades mega elaboradas que a gente precisa ter. E na verdade não, são coisas simples que você precisa mostrar esse diferencial e que vai ser o teu diferencial competitivo. Então, acredito que para isso a pessoa precisa entender muito bem o seu funcionamento, naquilo que ela é boa e naquilo que ela precisa melhorar, para poder fazer esse cruzamento e entender o que eu vou oferecer para o mercado para eu também estar competitivo. Ellen, o chat está aqui empolvorosa por sua causa. Tadeu disse que você é muito fina e não tem roupa, não tem camisa à sua altura. Tá? E tem duas hashtags que a Kelly subiu, Ellen rica e Ellen fina. E aí, aproveitando, Kelly, o Tadeu, uma pergunta que é interessante do Tadeu. Mas de onde vem esse preconceito dos gestores ou do RH? Considerando que a senhorinha de 52 anos é altamente capacitada e antenada com as disrupções. Preconceito vem de nós. Nós somos a sociedade e o RH ele representa essa sociedade. Se quem está sentado na cadeira do RH hoje é preconceituoso, é porque aprendeu com os pais, é porque aprende no dia a dia, é porque a gente reproduz isso. A diferença é que o nosso preconceito é velado. Então, enquanto a gente não é RH, tá tudo bem, cada um guarda o seu preconceito e ninguém admite. Assim como as pessoas não assumem outros preconceitos também. Agora, quando você está no RH, isso é muito mais escancarado. Porque aí é o momento que eu começo a selecionar, não só pela faixa etária, mas eu começo a olhar, mas será que eu quero aquela pessoa? Ela tá meio gordinha, né? Eu acho que não vai dar certo. Né? Menino feinho, aquele. E é tudo que a gente traz, a cor da pele, a orientação sexual, todos os dramas da nossa sociedade que a gente camufla, está escondido, mas na hora da entrevista de emprego a gente percebe. É o machismo que é estrutural na nossa sociedade,
peraí, mas a mulher pode ficar grávida, então não vou contratar. E se é difícil já para um profissional, uma senhorinha de 52 anos, aí a gente começa a pensar, tá, bom, a senhorinha de 52 anos, pelo menos ufa, não vai ficar grávida, né? Até que ela tem alguma coisa a favor. Eu já escutei coisas nesse sentido. Então existe, gente. A gente tá falando de RH, mas antes de tudo a gente está falando de preconceito. E existe também aquele ponto da gente entender que uma pessoa da geração X, esse profissional mais velho, ele vai ser inflexível. E muitas vezes esse profissional chega na entrevista, ele tem tanto medo de sofrer preconceito que ele quer mostrar tanta capacidade que ele tem, que de fato ele assusta quem está do outro lado. Ah, mas eu não sei se ele vai se adaptar à nossa cultura. Aqui a gente é mais descoladinho, é diferente do que ele está acostumado. Então, ao invés do profissional mostrar o que ele tem de bom, ele acaba assustando. Acho que é legal, assim, esse profissional chegar na entrevista até com uma certa dose de humildade, mostrando, olha, tem muita coisa legal para entregar e eu quero também aprender com você, que vem de outra geração, que é mais jovem. Eu sei que a gente vai poder ter uma troca interessante. Então, acho que o discurso pode ser melhorado no momento da entrevista. Eu acho também, Kelly, e acho que a gente é levado, aí respondendo o que o Tadeu está perguntando, os gestores orientam dessa forma ou é um preconceito do RH? Cara, é difícil afirmar, né? Igual você falar assim, todo político é desonesto. É difícil você generalizar dessa forma. Mas eu acho que depois de algum tempo o RH acaba adotando para si algumas verdades absolutas, como uma senhora de 52 anos, que você vê uma expressão absurda, se a gente parar para pensar, senhora de 52 anos, mas é um absurdo. E coisas, eu já escutei, eu tive uma gestora que falava, não contrata gorda porque gorda infarta. Eu já escutei isso, assim, como orientação. Não contrata gorda porque gorda infarta. Não contrata homem hétero com mais de 30 anos porque ele tem dificuldade de obedecer a supervisora. Tem que ser viado ou mulher. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. A minha vontade era ligar, tudo bom? Tô com uma posição pra você, Flávio. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de mais nada. Você é viado? Pois é, cara. As pessoas têm essa, sabe? E aí, a gente também tem que falar nas empresas que vêm na contramão dessa história, né? Eu tenho visto, eu tenho lido muito sobre isso, empresas como o Ponto Frio, o Extra, o Açaí, sem falar que essas empresas vão por jabá nem nada, não. Mas são cases de sucesso. Você vai nesses lugares, essas pessoas que estão trabalhando lá são pessoas de uma certa idade que trabalham super bem, entendeu? Você fora do país, você vê muito isso acontecer. São aquelas pessoas que você vê que têm uma certa idade e que estão no mercado de trabalho porque efetivamente você sabe que elas estão precisando, que nem sempre ela consegue financeiramente gerir um curso para poder se atualizar, entre outras coisas. Então, você tem que ter a capacidade de achar um espaço para essas pessoas. Sempre tem alguma coisa para fazer. Todas as vezes que eu estive na frente de RHs, eu sempre preguei a igualdade das pessoas. Olhe o profissional. Quando se fala agora em contratação às cegas, eu já fazia isso há muito tempo, né? Mas porque isso lá fora já se faz. O cara pega, olha o currículo e ele só tem o escopo do currículo do cara. Eu falo, poxa, gostei desse perfil aqui. Chama essa pessoa. Quando a gente via lá, era um cara com as orelhas com 2 bolão aqui, cara. E aí, mas o cara era fantástico. Por que não botar o cara para trabalhar? É claro que existem coisas que você não vai botar para uma vaga que você precisa ter uma certa formalidade, uma pessoa para que fale todo descolado. Existem os procedimentos, existem as normas, a visão da empresa e tal. Mas eu sempre deixei muito claro isso para as pessoas. Olha, infelizmente, o feedback era na hora. Olha, infelizmente, para essa vaga, para essa oportunidade, eu não vou poder te contratar. Mas eu gostei muito do seu perfil. Eu vou até procurar alguma outra coisa aqui, porque pessoas como você não poderiam estar fora do mercado e tal. Isso é uma forma de dizer não, que você não dá esperança, mas que você também... Destruir. Você instrui, você não destrói a autoestima da pessoa, né? O que tem acontecido é isso, pessoas que não estão sabendo nem dar o feedback se deparam com pessoas que efetivamente
tem uma certa senioridade no mercado, e aí volto a dizer o que acontece comigo. Quando eu chego lá e eu chego, puxa, que legal, eu vejo, aí eu faço meu dever de casa, eu vejo que tipo de empresa que é essa, uma empresa mais descolada, eu vou mais descolado, e aí vou lá conversar, e aí eu chego, porque olha só, senioridade quer dizer que você chega num nível de conversa e consegue descer até qualquer outro nível de conversa que você queira. Isso você tem que ter dentro da sua maturidade, você precisa entender todas essas nuances para que você atinja todos os pontos. E aí você conversa com a pessoa e deixa ela perguntar. E a pessoa fica atônica, sabendo, tipo, você vê que ela está desconfortável por querer te perguntar alguma coisa. E assim, se eu perguntar, ele vai ficar chateado? Tipo, eu não vou ficar chateado, eu sou candidato. Entendeu? Pergunte. Eu tô aqui para... filosofia de loja para falar disso, Flávio. Por exemplo, numa loja lotada, todo mundo atende igual, inclusive o gerente, né? Ser sênior é isso, é na hora que... Exato. Que aqui não é diário, a gente não pode falar palavrão. Na hora que o bicho pega, gente, eu não tenho educação para isso, mas eu vou me adaptar. É na hora que o bicho pega, você poder estar na operação. Eu vou passar a palavra para Ellen rapidinho, porque ela tem que sair, tá? O helicóptero já está no heliponto. E aí, Ellen, o que você tem para falar? Semana que vem você vai ficar com a gente a noite toda. Alô, aguarda só mais um pouquinho, ela já está chegando, tá? Pronto, Ellen. Obrigada, Flávia. Já falei que não admito atraso, a Ellen está lá. Desculpa, Ellen. Então, gente, semana que vem prometo que estarei full time na live com todos vocês. Será um prazer, vamos discutir outro tema, mas está super interessante o assunto. Fiquem acompanhando, participando aqui, que a galera tem muito conteúdo para compartilhar, tá joia? Até a próxima semana. Beijo, Ellen. Obrigado, até a próxima segunda. Tchau. Tadeu comentando aqui no chat que ele é um cara de vanguarda. Faltam 10 anos para os 52 anos e ele já está desempregado para antecipar o problema. Gente, eu não dou conta do Tadeu, não. Não dou conta do Tadeu, não. Quem dá conta do Tadeu, cara? Não dá, gente. Mas o Tadeu... Não, mas ele está colocando aqui, sem piada a gente enlouquece. Sou dessa escola também, Tadeu, concordo contigo. Aquele que não quer aparecer na câmera, eu acho que eu nem vou comentar o que ele está escrevendo, não. Mentira, vou. Ele foi estagiário com 26 anos. Ele era o mais velho da entrevista. E a pessoa que entrevistou ele perguntou, você não acha que é velho demais para ser estagiário, não? 26 anos, geralmente a pessoa já está no mercado, né? Mas acho que depende. Daniel idoso. Eu acho que depende, né? Eu acho que a gente tem que parar de ser um pouco pré-conceituoso com algumas coisas com relação à idade. Agora, eu também vejo, em contrapartida, uma guerra nós contra eles, que eu também não acho justa, entendeu? Há mais ou menos uns 6 meses atrás, ou menos, quando aconteceu a situação da Simone Lopes, Flávio e Kelly estão mais ou menos cientes da situação da Simone Lopes? Não. Resumindo do resumo. A Simone Lopes é a secretária, conheço ela. É uma secretária executiva trilingue, tem 50 e poucos anos, está com muita dificuldade de recolocação e passou por uma situação bem humilhante no processo seletivo, tá? Bem humilhante mesmo. E aí, na época, a gente fez uma live, eu, Luciano Steffen e a Ellen, para poder entender essa questão da senioridade no mercado de trabalho. E eu lembro que um dos comentários que uma pessoa fez no meu comentário, na minha publicação, foi essa garotada, aí empregam essa garotada que só quer saber de tomar cerveja ou ouvir funk. O que se faz fora do horário comercial é problema de cada um, gente, pelo amor de Deus. Se vocês querem ser incluídos, também não venham segregar o outro, entendeu? Assim, não é esse o caminho, não é esse o caminho. E a gente não pode também achar que toda garotada só quer tomar cerveja ou ouvir funk, né? Até porque tem gente que é um forró também. Então, Kelly, não, mas eu acho que a gente não pode segregar nem para um lado nem para o outro. O que acontece na balada, fica na balada. Obrigado, Kelly Barbosa. Kelly, qual é a dificuldade que você tem clientes desse segmento, Kelly? Pessoal que está entrando no mercado? Tenho, inclusive eu tenho uma cliente de 26 anos que é estagiária. O que acontece? Lembra no comecinho da nossa conversa que você deu um exemplo de uma pessoa ser contratada para uma vaga de estágio, sendo que pedia experiência e a ideia do estágio é justamente a busca por experiência. Sim. Quando se contrata um profissional de RH, hoje em dia se faz a mesma coisa. Se contratam pessoas completamente despreparadas e muitas vezes bem intencionadas. Posso dizer porque eu já fui uma delas também. Já fui aquela pessoa que queria acertar, mas não sabia fazer. Então você toma que o filho é teu, desenvolve a área de recrutamento e seleção.
Não, a gente te dá uma ajuda para pagar a sua pós, vai lá e faz. Hum. A gente acaba fazendo o quê? O coitado do candidato, ele vira nossa cobaia. E olha, a intenção muitas vezes é boa. Todas as vezes é boa? Não. Depende muito de quem está sentado na cadeira do recrutador. Só que não deixa de ser uma pessoa também que está morrendo de medo de perder o emprego, que muitas vezes não sabe o que fazer e que quer acertar, mas não conhece o caminho. Então, muitas vezes, esse nós contra eles parte daí. Alguém que quer muito acertar e não sabe fazer, e o outro que precisa muito da vaga, mas ambos não se conectam. O diálogo ele não flui, que é o que o Flávio deu de exemplo. Provavelmente quem estava entrevistando o Flávio nessa situação queria muito fazer o melhor trabalho, mas não sabia. Ah, tanto que ficou intimidado, né? Exato. Possivelmente ficou intimidado. E a Kelly está coberta de razão. Você vê que as pessoas estão mesmo, e algumas vezes até, caramba, vou ajudar, né? Cara, e algumas vezes eu me coloquei à disposição para, olha, eu acho que eu não sou a pessoa que vocês estão procurando nesse momento, mas eu posso ajudar, tá? Eu não tenho problema nenhum. O que não é bom, o que pode não ser para mim, pode ser bom para o outro. Eu conheço uma porção de gente que está precisando, que está querendo, e não que eu não esteja precisando, mas não é o meu perfil. Eu tenho a ideia do que vocês estão procurando. Ai, puxa, muito obrigado por você estar me ajudando nisso, tá? E a pessoa acabou sendo contratada, né? Que foi fantástico para mim. Mas o que acontece é o que a Kelly falou com muita propriedade, e acontece mesmo. Cai no colo das pessoas, e como caiu no meu colo várias vezes, quando eu saí da Subsistete, uma empresa de petróleo, e fui para trabalhar na Odebrecht fora do país, o cara chegou para mim e falou assim, bom, bacana, quantos funcionários você tinha? Eu falei, 2.500. Ele falou, show, agora você tem 14 mil e você tem que gerir esse negócio todo aí. É contigo. Eu falei, tá, país diferente, língua igual, ok, mas, meu Deus do céu, 14 mil pessoas em 43 lugares e tal, eu vou enlouquecer com esse negócio. E eu cometi minhas falhas? Cometi meus erros? Cometi. O grande lance é que as pessoas estão cometendo os erros e não estão se dando conta dos erros que estão cometendo. O meu caso, por exemplo, o caso da Kelly, que a gente errou, mas não foi por dolo. A gente errou porque a gente não sabia. E aí a gente buscou conhecimento, pelo que eu conheço da Kelly, ela foi atrás de conhecimento para poder, senão ela não seria essa pessoa fantástica que ela é hoje, com conhecimento dentro da rede que as pessoas aplaudem. Entendeu? Mas foi atrás de conhecimento. O que você continua vendo? Eu passei por uma empresa, não vou citar o nome, 2 vezes pelo mesmo processo, para a mesma vaga, e a pessoa me fez as mesmas perguntas 2 vezes. Eu falei, olha, da outra vez que eu estive aqui, você me perguntou isso também. Aí ela, mas aí a vaga era para outro estado, agora é para esse. Falei, aí a pergunta muda? Entendi. Lá era diferente. Ok. Aí, sabe, eu falei, não, peraí, se concentra, você não pode ser sarcástico. Você não pode ser sarcástico. Eu falei, entendi. Então, entendi, lá era uma outra diretoria. Ela, não, era a mesma diretoria. Tá. Entendi. Então, agora eu não estou entendendo. Desculpa. Então, assim, aconteceu desse jeito, né, cara? Então, a coisa fica muito desse jeito. Eu acho que... E, assim, uma coisa que me vem à cabeça, Kelly e Flávio, é que, na verdade, se a gente parar para avaliar de uma forma processual, a geração que está entrando depende muito da geração que está saindo. É uma retroalimentação. Eu tive, e assim, não é mentira, tá? Se vocês quiserem, vocês podem perguntar na empresa que eu trabalhei. Eu tinha uma equipe de 100 e poucos colaboradores da parte administrativa. E eu fazia questão. A minha BP, ela ficava louca. Ela falava assim, Bruno adora chamar os que estão começando e os que estão saindo. E eu gostava. E muitas vezes acontecia de deixar a menina de 19 anos sentada do lado da de 50 e poucos anos. A de 50 e poucos anos fazia uma cara horrível para a menina de 19 anos no começo, e logo depois a coisa funcionava. Quando via, estava uma fazendo... eu não me esqueço, no meu finalzinho na empresa, a menina de 19 anos tinha tricotado um casaco pro netinho da de 50 e pouco. E aí você vê que, assim, com o tempo, a coisa fica natural, a coisa fica harmônica. E depende, gente, depende. A gente descobriu... o telefone da minha antiga empresa, ela termina com 1000. Então, pô, essa foi ótima, essa foi péssima. Descobrimos já que a 1000. Pode pegar referências.
descobrimos aqui que Anderson Clayton faz aniversário no mesmo dia que Flávio Valiati. Eu não sei Faz se sim, falar faz tanto sim. do Anderson Clayton aqui, se ele não dá nem a confiança de assistir a nossa live, mas ok. Mas, ó, É miserável, é miserável, não vale uma prata, entendeu? É meu exatamente. amigo, mas não vale nada. Exatamente, senão não seria nosso amigo, né? Mora pertinho de mim, cara, e a gente só conseguiu se ver uma vez. Mas aí eu posso dizer que a culpa é minha, viu? Ele cansa de marcar e eu é que não consigo ir. Não, eu só ouvi uma vez e me sinto muito rejeitado em virtude disso. É, Será que é porque eu sou sênior? Onde? Eu tenho mais de 35, Flávio. Como? Eu tenho mais de 35, Eu Flávio. tenho mais de 25, menos de 30, meu filho. Eu gostaria que isso fosse verdade. Eu gostaria de ter esse poder daquele Benjamin Button. Kelly, você concorda que essas gerações se retroalimentam? A geração que está entrando com a geração que está saindo, que de repente em outra cultura, que a gente não estivesse vivendo uma crise de desemprego, o ideal seria eles terem sim essa interação? Com certeza, a vida é um aprendizado e a gente não aprende com o espelho. A gente aprende com quem é diferente, com quem teve outras experiências, com quem pode compartilhar um ponto de vista novo. E isso serve para os extremos, tanto para quem é bem jovenzinho e está sofrendo, quanto quem está sofrendo pelo outro oposto. Mas eu vejo que falta empatia e falta humildade também. É muito assim aquela defesa do um defendendo que na minha época era melhor e o outro defendendo, ah, você é ultrapassado. E quem perde é geral. E como é que você... Essa guerra de vaidades realmente perde todo mundo. E o que as pessoas não entendem é o seguinte: quem está perdendo é a empresa que ele trabalha, né? O profissional, entre outras coisas. Então tá todo mundo perdendo, cara. E eu acho que também a empregabilidade dessas pessoas, sabia? A partir do momento que... assim, por exemplo, outro dia eu fiz uma publicação, eu sou o primeiro defensor dos sêniores, tá? Mas assim, eu fiz uma publicação falando sobre as empresas que... Assim, eu tenho uma opinião muito firme, não sei se vocês dois concordam, é uma opinião totalmente minha, de que quando um colaborador tem mais de 10 anos de empresa, independente da idade dele, a empresa tem que ter um olhar diferenciado, sim, de reter esse talento. Isso é uma opinião minha, tá? Não sei se vocês concordam ou não. Porque senão é muito fácil dizer, o Flávio é resistente. Porque, claro, o cara já está ali há 10 anos, ele sabe mais ou menos o que funciona e o que não funciona. Então é fácil botar uma pecha de resistente no cara. Eu acho que você tem que chamar esse cara pro jogo, na minha opinião, tá? Tipo assim, o Flávio é resistente. Pô, Flávio, olha só, a gente está com uma melhoria processual aqui. Tem como você me ajudar nisso aqui? Pô, o cara vai se sentir valorizado. O cara vai se sentir valorizado. Você acha, Kelly, que assim, trazer o sênior para o jogo e de repente botar ele responsável pelo júnior seja um bom caminho? Eu acredito muito em plano de carreira. Se a gente já tem tudo estruturado, se a gente sabe qual a próxima etapa, tanto o sênior quanto o mais jovem já vai ter essa motivação, porque ele sabe que ele tem algo a mais, ele tem um próximo passo. Eu vejo que o problema é quando esse profissional que tem 10 anos ou mais, ele, sei lá, para a empresa entende como se ele estivesse lá porque tá caro de mandar embora, né? Então mantém esse cara aí. Agora, se é uma pessoa que está há 10 anos, mas que sabe que continua crescendo, que a empresa ainda tem muito para oferecer, ela nem precisa que chamar esse cara. Ele já vai correndo ajudar o júnior e vai acontecer de uma forma muito harmônica. Eu costumava dizer o seguinte: normalmente quando eu tinha essas pessoas com mais de 10 anos, eu chamava essas pessoas para conversa e eu falava da responsabilidade que ele tinha em cima de ser um exemplo para as outras pessoas. Então, assim, cara, a tua responsabilidade é muito maior do que qualquer outra pessoa aqui. Você tem conhecimento da empresa, você tem a história da empresa, a missão, visão e valores já está entranhada no seu sangue. E a gente acredita muito em você. Aí é aquele negócio que você falou, trazer o cara pro jogo. A gente acredita em você, a gente quer você aqui, né? Porque vamos fazer um meia-culpa aí. Tem muita gente prepotente pra caramba com mais de 10 anos nas empresas, porque tem 10 anos nas empresas. E aí eu sempre fiz questão de fazer com que as pessoas se sentissem
parte do todo. Quando você é parte do todo, para mim, não interessa se você tem 10 anos, não interessa se você tem 5 anos, não interessa se você acabou de entrar. Para mim, todos são capazes e competentes para fazer o trabalho, tá entendendo? Até porque o tempo de casa não é cargo, né? Não é cargo. E outra coisa, eu sempre deixei uma coisa muito, muito clara para as pessoas. Veja bem, você está aqui por competência. Toda empresa, e aí eu trabalho com budget de empresas, toda empresa, ela planeja todo corte para demissão. Então, o dinheiro da tua rescisão está guardado lá, tá? Não fique você achando que não tá, porque ele tá. Então, assim, a hora que a empresa quiser te demitir, ela vai te demitir. E pronto. Eu chego a rir, Flávio, quando eu escuto isso. Porque a empresa não me demite porque eu sou caro. Amor, deixa eu te falar uma coisa, vai ser caro um mês. Vai ser um mês que você vai ser caro. E o resto da vida que você vai economizar a empresa. Então, assim, não, acredite, você não é a Xuxa na Globo. E você vê que até a Xuxa saiu da Globo. Até a Xuxa saiu da Globo, exatamente. Exatamente, a Xuxa está na Record, gente. O Gugu saiu do SBT e por aí. Quem imaginava isso? O Tadeu Fayad, ele falou uma coisa interessante, e eu sei que reflete boa parte da realidade do mercado, que é os profissionais de 50 e poucos anos, a gente cismou com 52, né? Os profissionais de 52 anos da Embratel se recusando a aprender sistema. Gente, eu vou falar uma coisa que talvez eu esteja sendo errado, tá? Mas aí vocês podem me corrigir que eu não tenho ego para isso, não. Para mim, isso é problema de gestão. Porque normalmente quando eu chego numa empresa dessas e eu vejo a galera de 50 e poucos anos, podem reparar, fica todo mundo junto num canto, eles são isolados do resto da equipe, bota ali no canto para eles ficarem quietos. E aí não participam mesmo da vida ativa da equipe, são tidos como resistentes. Aí, claro, você chega pro cara e pergunta, você quer aprender a ferramenta? Não, agora se você bota esse cara na homologação da ferramenta, o cara tem mais de 10 anos de empresa, ele tem a obrigação de ser o homologador daquilo ali. Ele é a pessoa que tem condições técnicas de avaliar aquilo ali. Então, assim, o problema, na minha opinião, é de gestão. Eu acho que essa coisa de que o cara é desmotivado... assim, eu vou falar uma frase que eu já fui criticado por falar ela, mas já ouvi, inclusive, isso de um profissional de RH, sim, isso de um profissional de RH. A sua motivação é problema seu. A empresa não tem que te motivar. A empresa tem que te dar boas condições de trabalho. A sua motivação é um problema seu. Concorda, Kelly? Posso dar uma aulinha aqui, porque eu sou muito metida? Por favor. Acho que Herzberg, se eu não me engano, ele falava muito sobre os fatores motivacionais. Existem os higiênicos, que está relacionado ao meio, que seria o salário que você recebe, a limpeza do seu escritório, o básico que a gente precisa para se dispor a ir trabalhar. Então, isso aí é 100% responsabilidade da empresa, que é tudo que é fator externo. E tem também os fatores intrínsecos. Esse sim, só o próprio ser humano consegue administrar. Só que a falta desses fatores higiênicos, que são extrínsecos, é isso que fala? Essa falta... É isso mesmo. Acaba comprometendo a motivação. Eles não podem faltar. Então, a existência deles como salário, benefício, tudo isso, não garante que uma pessoa seja motivada. Mas a falta deles pode desmotivar. O que a gente vê acontecendo hoje é que o básico, que seria esses fatores externos, muitas vezes eles não existem, e por isso a pessoa não consegue desenvolver o que é interno, a motivação que realmente depende de cada um. Não, tudo bem, que eu estou trazendo, de repente, para uma realidade de empresas grandes, que é o que eu tenho vivência, né? Ok, eu entendo. Mas, por exemplo, a Embratel, como o Tadeu exemplificou, a gente sabe que é uma empresa que oferece um bom pacote de benefícios, que tem um salário em dia, enfim, que existe uma estrutura. O cara não quer porque ele não quer. Mas eu também imagino que esse cara tenha sido largado de canto, entendeu? Você pode observar, a gente que peregrina aí por empresas, pode observar o cara mais velho, geralmente é aquele cara que, deixa ele quieto. Não mexe que ele gosta de ficar quieto. E, desculpa, ele gosta de ficar quieto na casa dele. Na empresa ele tá ali para interagir, para orientar, entendeu? Eu acho que isso é um problema sério de gestão, gente. Até porque não é uma instituição beneficente, né, cara? É uma empresa, precisa dar lucro. Já falei isso várias vezes. Deixa o Flávio quieto porque ele não gosta de falar com pessoas, o problema é dele, não fala na rua dele. Ele não fala na rua dele. Ele que se isole lá na casa dele, que não quer falar com ninguém, mas aqui dentro ele tem que interagir, ele tem que falar, ele tem que dar resultado. Eu lembro de um colaborador uma vez que o cara sabia tudo de terminologia médica, mas sabe tudo. Tudo. E a gente tinha um treinamento fundamental para quem entrava na empresa, que era terminologia médica, para entender algumas coisas, uns conceitos básicos. Não gosto de dar treinamento porque eu não ganho para isso. Não. Aí, gente, é preguiça real. Mas, assim, mas aí eu já acho que é outro fator. Eu acho que isso tudo é gestão, gente. Isso tudo, na minha opinião, é gestão. Agora, a gente está debruçando muito no antigo.
o novo, o que a gente pode aconselhar para o novo que está querendo entrar no mercado? Faça as honras, Kelly. Ah, tá. Quem está entrando precisa mostrar muita vontade de trabalhar, porque se eu não tenho experiência a meu favor, eu preciso mostrar as soft skills que eu tenho. Então, é a pessoa que eu sou, sabe? Arregaçar as mangas e mostrar que eu gosto de estudar, que eu estou sempre me atualizando. Isso não tem como o outro adivinhar. Então, mostrar o que você está fazendo na faculdade, ser envolvido, você já fez trabalhos lá dentro, você faz parte de empresas Projetos. trabalho voluntário. Quem que você é na fila do pão? Quem você é enquanto cidadão? Porque o pouco que eu sei sobre você já representa como você vai ser como profissional. Você não tem histórico profissional, mas você viveu, sei lá, 18 anos até aqui. O que que você fez esses 18 anos? E as E pessoas eu muitas vezes não sabem apresentar, né? costumo dizer para os jovens, né, que entram na empresa, eu falo, olha, vocês são a nossa primeira linha de frente, vocês são os caras que a gente acredita, e você está aqui por sua capacidade e competência, então escolhemos você por isso, tá? E aí você precisa trazer retorno. Qual é o retorno que você tem? Você tem que ser smart, você tem que ser esperto, você precisa ser ágil, você tem que estar ligado com todas as tecnologias que a sua profissão permite. Entre outras coisas, você ser igualitário. É você não entender que você é menos que ninguém. Você é igual a todo mundo, recebe da mesma fonte, é respeitado, tem que seguir todas as missões e valores de todos, como todos têm que seguir. E aí eu deixo muito claro, cara, você é a nossa linha de frente. A gente acredita em você. Uma coisa que eu percebo, Kelly e Flávio, é que quando você recebe essa geração nova, né? Eu lembro que ano passado, quando eu recebi uma pessoa que nasceu em 2000, eu tomei um susto. Eu tomei um susto real, assim. O que Quando que eu vi você pela estava velocidade, fazendo em 2000, Bruno? eu já estava grandinho. Eu já estava grandinho. Não vou entrar em detalhes porque acho que o horário não permite. Mas assim, mas já trabalhava, sabia? Já trabalhava. Sério? Já fazia estágio, na verdade. Então, assim, naquela época, eu lembro que quando eu recebi a data de nascimento do menino, sei lá quando de 2000, eu gelei. Eu falei, gente, não pode ter uma pessoa de 2000 aqui. A pessoa de 2000 tá vindo Peppa Pig em casa. E não, tava lá para trabalhar jovem aprendiz. E uma coisa que eu achei super interessante, porque no primeiro dia eu sempre falava com jovens aprendizes, eu fazia questão, porque eu sempre tive para mim muito sério que o jovem aprendiz é problema do gestor. Eu lembro que eu escutava muitos pares falando assim, fulano não serve. Fulano não serve, não. A primeira formatação é tua. Se ele não serve, quem não serve é você. Você tem que chamar aquele cara para o jogo. E eu lembro que eu tive uma situação que eu comentando, Kelly, porque é assim. E aí a jovem Kelly, de 17, 18 anos, veio para mim e falou assim, mas assim por quê? Não, porque aqui a gente faz assim, porque ela disse isso aqui não tem sentido. E aí eu cheguei a uma conclusão, né? Claro que na hora a gente fica assim, pô, o que essa garota quer da vida? Você explica, né? Mas depois você fica assim, cara, que... E aí você descobre o seguinte, eles são assim, essa geração é assim. Ou você, não é assim que faz porque eu tô mandando, não funciona mais. Isso não funciona com essa geração. Que com o sênior funciona, tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com essa geração não, me convença que isso funciona, né? E eles não estão preocupados se você vai mandar ele embora. Se ele vai mandar ele embora, ele vai fazer intercâmbio no Canadá, e ele não tá nem aí para isso, né? Porque, imagina, a gente quando tinha 18 anos, há 2 anos atrás, a gente não cogitava ir para fora do país, né? Hoje em dia eles falam, não, vou terminar o ensino médio, vou para o Canadá, depois eu faço o Enem, né? Eles falam esse tipo de coisa. Então, com base nisso, eu acho assim, é um trabalho de convencimento, mas eu também acho, e aí eu falo aí para os pequenos que estejam nos assistindo aí, que venham a nos assistir depois pelo YouTube, que eu acho que também cabe um pouco da vontade de aprender. E vontade de aprender também requer escutar um pouco a experiência de quem está ali. Claro que você vai fazer o que tiver sentido para você, é claro que você vai tentar, como tudo na vida, né? A gente vai tentar peneirar e ver o que faz sentido. Mas eu acho que também cabe um pouco de humildade, vontade de aprender de todas as gerações. Mas é uma geração diferente, é assim. É convença. Ela é assim mesmo. Eu dou aula para os alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, às terças-feiras. Cara, a gente está falando de uma massa super inteligente, né? São pessoas que estão lá, fizeram concurso público, vão se formar em 3 anos, vão fazer 1 ano de praticagem, e os caras me contrataram para falar, olha, eu queria que você... olha o tamanho da percepção deles. A gente está contratando um senhor
o senhor, para nos ensinar como passar nessas entrevistas, porque existem pessoas que já se formaram, que já passaram 8 vezes por entrevistas e não se recolocaram, não entraram no mercado. Poxa, como é que pode nós, com toda essa gama de conhecimento, não entrar no mercado de trabalho? E aí você vai fazer uma opção de avaliação psicológica nele, vai conversar, ter conversas, simulações de entrevistas com eles, e vocês vão ver que é tanta informação que chega na cabeça deles, de que eles são muito bons, de que eles são os melhores, e que eles são imparáveis, que eu estou tendo que pegar eles e falar assim, não, peraí, olha só, vocês estão disputando hoje com pessoas que estão com 15 anos de experiência desempregado, tá? Então, não estou falando de idade, eu estou falando de experiência. Tem gente que está com 30 anos de idade e já tem 10 anos de experiência. A Kerly, por exemplo, tem 30 anos de idade e está assim, com a bagagem de que ela não consegue carregar sozinha, por exemplo. Tem pessoas assim. 30 anos de idade? Tem. Gente, eu pareço muito velha? Não, pra mim você tinha 18. Eu realmente não tenho nada aqui ao longo do processo. Pra mim ela não passa de 31, tá? Gente, eu tava entrevistando ela pra jovem aprendiz, olha que absurdo. Ah, que droga, perdi a vaga. Perdeu a vaga. Então, assim, e aí eu tô trazendo eles para baixo para que eles entendam que todo esse conhecimento tem que ser usado de outra forma. Né? De que eles, olha, vocês vão disputar e essa briga é desleal para vocês. Tá pendendo pro lado das pessoas que têm experiência. Numa área tão difícil como essa de óleo e gás, vocês agora vão ter que disputar com gente que antes vocês não tinham nem concorrência. E isso eu tô conseguindo, né? Foi bacana demais, cara. Tem sido bacana demais estar com eles. O que eu ganho de conhecimento deles, né, do pensamento que eles têm com relação à vida, carreira, trabalho, percepção de negócio, é muito legal, cara. Tem áreas que eu acho que a senioridade ainda conta, principalmente essas áreas mais braçais operacionais. Outro dia eu estava fazendo um processo para um cliente de Arraial do Cabo que trabalha com a parte de instalação de rede de infra. E veio 2 garotos novos, o gestor falou, olha, os garotos até falam direitinho, são esforçados, mas não vai saber subir no poste. Eu, tá bom. Então, existe também o outro lado do preconceito, sim. Eles sobem coisa que você até duvida, meu amigo. Eles sobem desde pequenininhos, não tá nem entendendo. Mas, enfim, a gente sabe que existe, sim. Existe um preconceito, um conceito pré-estabelecido de algumas coisas, sim. É real. Bom, o Flávio tem que acabar 8h30, né? Eu acho que a gente já está encaminhando aqui para o fim. Fala, Flávio. Você ia falar alguma coisa? Não, tranquilo, só estava concordando. Eu acho que assim, a gente cumpriu a proposta aí acho que a gente conseguiu debater de uma forma abrangente sobre os dois lados, né? Qual é a solução? Não tem, né? A gente está aqui para tentar provocar e, quem sabe, trazer algumas respostas. Eu acho que, na minha cabeça, acho que o que a gente consegue tirar dessa conversa de hoje é que todos os lados precisam se integrar, né? Não tem nós contra eles. Eu acho que fica aí de resumo dessa live. O que vocês acham? Eu acho que a gente precisa, efetivamente, passou da hora da gente prestar atenção nisso, tá? Já está passando da hora da gente prestar atenção nisso. Eu acho que esse nós contra eles não funciona. O que você acha, Kerly? Eu acho que a gente precisa desenvolver um exercício de a cada pessoa nova que a gente conhecer, a gente olhar e mesmo internamente pensar o que eu posso aprender com essa pessoa. Quando a gente conseguir fazer isso, independente da idade que essa pessoa tenha, a gente vai poder pensar em evoluir e quebrar esses paradigmas que a gente encontra hoje. Sim. Até por entender que não dá, gente, assim, não dá para ter um mundo sem o jovem, não dá para ter um mundo só com sênior, não dá para ter um mundo só de jovem. A gente precisa realmente, a natureza, você vê que na natureza os bichos, eles têm essa integração, né? A manada fica ali, os mais velhos na frente, então assim, isso existe, isso é algo que existe na natureza. A gente acaba levando para um outro lado, mas eu acho que a gente podia, às vezes, olhar um pouco até a natureza para entender como é que funcionam as coisas. E, claro, você vai ter, o Tadeu até comentou que
que na Embratel tinha realmente esses caras ficavam, os coroas ficavam de lado, não queriam, e eram largados mesmo, porque você tem gestor que não quer esquentar a cabeça. Tipo assim, o Flávio é reclamão, deixa o Flávio ali atrás da pilastra, que ele fica ali quieto, fica no escuro, ouve o radinho dele. E isso é um pecado mortal, porque se ele faz o mesmo trabalho que a Kelly, ele tinha que interagir com a Kelly. Ele tinha que interagir com a Kelly. Exatamente. Entendeu? Agora, em relação aos jovens, o que que acontece? Os nossos jovens de hoje, os adolescentes, eles trazem isso que é muito rico de questionar. Eles obrigam a gente a pensar. Então, você acha que já está tudo resolvido, eles vêm com uma pergunta nova e você acaba crescendo. O problema é que eles têm sido criados de uma forma que é aquilo, eu não, para evitar que a criança tenha um problema psicológico, eu tenho que falar sim para tudo e os pais não têm dado limites. Então, a gente está perdendo essa grande característica deles de questionar, porque eles não trazem só o questionamento, eles trazem o afrontamento. Se os pais entenderem que eles precisam sim cuidar da questão emocional e ao mesmo tempo dar limite, porque isso também é um presente, a gente vai ter jovens que vão trazer de uma forma saudável esse questionamento, mas que não vão parecer tão afrontosos o tempo todo. E aí a gente começa a ter a coesão que a gente tanto precisa. E você tem razão, e você, assim, até por derradeiro, tem um texto que eu guardo muito, que sempre nas minhas palestras eu costumo dizer, a capacidade das pessoas de dizer não é uma ciência, né? Elas têm que aprender a dizer não. E eu guardei uma vez, quando teve aquela menina Eloá, quando ela foi assassinada, então a mãe dela parece escreveu uma carta, e tem uma parte que ela fala assim, não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir uma novela feita para adultos. Não, adolescente não vai passar madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Você não vai beber a cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, esse tipo de negócio não é para você. Cara, se você aprendesse a dizer não para os adolescentes, muita coisa ia ter sido evitada. Muita coisa se evitaria hoje. E eu fico realmente muito... Champanhe no Réveillon pode. Champanhe no Réveillon pode. Eu deixava meus filhos... Mas meus filhos estavam fora do país, né? Eles estão ainda fora do país. Mas era uma outra... uma coisa também que eu queria falar, era muito importante. Fora do país, as pessoas entram no mercado de trabalho a partir de 21 anos, tá? Ninguém entra com 18 anos, não, porque ele tem que terminar o estudo dele antes. Senão as empresas não contratam ele. É como nós aqui. Um trabalho de verão, né? Aquela coisa mais... Aí ele vai lá, faz aquele trabalho de barman, chega, ele volta para o estudo. Meus filhos começaram a entrar no mercado de trabalho com 21 anos. Não puderam trabalhar antes, porque eles estavam fora do país. Então, isso é um ponto de se salientar, que o quanto nós ainda estamos atrasados em relação às questões trabalhistas. Marise, cidra sem álcool nem a entidade quer, meu amor. Peraí, vamos rever isso, né? Antes da gente finalizar, eu quero sair em defesa aqui só uma coisa assim. Oi? Você vai sair em defesa da champanhe? Também. Não, mas é uma coisa assim, concordo com tudo, mas uma coisa que eu tenho reparado, pelo menos assim, próximo a mim, é que essa geração tem uma coisa muito legal, que eles são isentos de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Verdade, isso é verdade. Tem que bater. Essa geração tem uma cabeça aberta. É impressionante, impressionante. E tem personalidade, viu? Tem personalidade. Tem uns que já estão optando pelo veganismo, tem uns que já estão optando... eles têm posições muito específicas. Então, assim, eu super acredito nessa geração por isso, porque a geração da minha época, a geração da década de 90, que é a década depois da minha, eu acho que assim, deu errado, já não funcionou. Mas a geração de 2000 em diante, eu realmente acredito, pelo que eu tenho visto aí desse pessoal. Eles vieram para desconstruir, né? Tudo que a gente acreditava que precisava. Até algum tempo atrás, existia muito aquilo de vou fazer 18 anos para ter um carro. Hoje em dia, para que você quer a posse? Você pode compartilhar, muito mais sustentável. Você investe o teu dinheiro, para que gastar com carro? Não, quando que a gente ia imaginar, Kelly, que ia fazer 18, vamos para o Canadá fazer intercâmbio? Não tinha essa possibilidade, tinha dinheiro para isso. Hoje em dia, não, eles já operacionalizam isso. Eu nem sonhava uma coisa dessa. Na minha vida era algo surreal. Eu saí do meu bairro, era uma coisa surreal. Imagina eu ir para outro estado, velho. Andar de avião, Flávio, com 18 anos, eu pelo menos não tinha condição. Eu morria de medo de avião. Eu olhava, era bicho do mato, morava lá dentro de São João de Meriti, o interior da Baixada Fluminense. Então eu ficava com medo de avião, cara. Eu ia para dentro de casa quando tinha. Bom,
Flávio, suas considerações que você tem que ir, né? Que tem aula agora. Gente, muito obrigado. Eu acho que assim, a gente precisa efetivamente abrir a mente, abrir os olhos para o que está acontecendo. E a palavra de ordem é: vamos crescer. A sociedade precisa crescer. E quando a gente pensa e tem alguma coisa que nos remete a ser preconceituosos, a gente perde um pouco da nossa essência humana. Entendeu? Então, precisamos efetivamente rever isso. Até a próxima segunda, Flávio. Kelly, suas considerações? Eu quero falar que eu amo vocês todos. Obrigada por essa live. Obrigado a você. Obrigado a você, foi riquíssimo. E na próxima segunda a gente vai estar para falar sobre processos seletivos, que a gente tem bastante ponderações aí enquanto RH e profissionais da área de desenvolvimento para poder falar. Então queremos vocês aí de volta na segunda-feira e, enfim, vamos participar, gente, vamos participar, tá bom? Até a próxima segunda, 19h30, horário de Brasília. Boa noite. Tchau.